O Flamengo realmente não jogou nada. Foi um jogo... Olha, eu confesso que acompanhando a partida, eu fiquei em determinados momentos com sono, o olho ia fechando e a gente já voltava e fui na cozinha, preparei um cafezinho, tomei para dar uma despertada e voltei. O jogo foi muito ruim. E com todo respeito, contra um adversário que tem 5 anos de vida, que é uma equipe que vem subindo, já está na Série B do Campeonato Brasileiro, está se estruturando, é um caso realmente de sucesso no futebol do Brasil, mas não dá para comparar com o Flamengo, com a grandeza, com o investimento, com o faturamento, com a qualidade do elenco. Não há comparação entre Amazonas e Flamengo. O Amazonas, ele é um time pior do que o Nova Iguaçu, que foi vice-campeão carioca. O time do Nova Iguaçu, que vai jogar a Série D de dado, é melhor, pelo menos aquele, né, que jogou o carioca e agora já se desfez. Aquele time era melhor do Nova Iguaçu do que esse time do Amazonas, que está jogando a Série B do Brasileirão. Então, por isso tudo, a torcida do Flamengo ficou revoltada no Maracanã. E uma coisa precisa ser dita. O Flamengo começou a temporada, cresceu, se solidificou, fez bons jogos contra o Fluminense, foi para a final contra o Nova Iguaçu, não levou gol no Campeonato Carioca. Ok. Mas a partir do momento que chegou o mês de abril, dia 2 de abril, para ser mais exato, a coisa começou a mudar de figura. Aquele jogo com o Milionários em Bogotá foi um divisor de águas. Até ali, o trabalho do Tite no Flamengo, pegando desde o... Perdão. Até ali, pegando o trabalho do Tite desde o ano passado, quando ele chegou e disputou 12 partidas do Campeonato Brasileiro e chegou a fazer até bons jogos. Teve jogos ruins, mas teve bons jogos. E depois, o início da temporada, até o jogo com o Milionários, a coisa vinha caminhando bem. Existia uma expectativa de que o Flamengo se tornasse muito competitivo, muito forte, muito sólido, sempre foi uma característica das equipes do Tite. Mas a partir dali o negócio desandou, hein? Desandou. E isso é uma coisa nítida. O que está acontecendo, não sabemos. Clima no vestiário, jogadores enjoaram do Tite, jogadores cansados foram poupados, não gostaram. Não sei, mas que a coisa está estranha, está estranha. E aí é que eu entro no seguinte ponto. O Tite tem culpa? Tem. Porque ele é o treinador do Flamengo. Então é óbvio que o Tite tem culpa. Mas a culpa é só do Tite, gente? Porque se vocês repararem, esse roteiro que começa a se desenhar com o Tite no Flamengo, ele foi igualzinho o roteiro do Domi, do Paulo Souza, do Vitor Pereira, do Jorge Sampaoli. O Rogério Ceni foi campeão, ganhou 3 títulos, muda um pouco de figura, mas também, num determinado momento, passou a ser questionado a ponto de tudo, a culpa era dele. Renato Gaúcho, a mesma coisa, que começou muito bem, jogando um grande futebol, encantador, o técnico com o maior número de goleadas no início de trabalho na história do Flamengo, depois desandou e embicou e não ganhou nada, e perdeu o final de Libertadores para o Palmeiras, aquela coisa toda, acabou sobrando para o Renato. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o Tite tem culpa, porque ele é o treinador, porque ele escala o time, porque ele define a forma de jogar. Mas percebam que este roteiro não
é novidade no Flamengo, principalmente após a passagem de Jorge Jesus. E aí é que eu digo para vocês. Os jogadores têm uma enorme culpa nisso aí também. Em todas essas situações aqui que eu citei de técnicos anteriores, os jogadores tiveram uma enorme culpa e muitas vezes saíram ilesos. Sobrou tudo para o treinador. E a direção de futebol do Flamengo. Com o Marcos Braz, com o Bruno Spindel. Vocês podem reparar. Quando o Flamengo contrata um grande jogador como o De La Cruz, aparece, tira foto, beleza. Quando o treinador chega, beleza, vamos lá, abraço, está sempre do lado, tirando foto. Início de trabalho, estão sempre ali, aparecendo, tirando foto, dando respaldo. Quando o tempo começa a passar e as cobranças começam a acontecer, que o time cai de rendimento, essas pessoas desaparecem. E tá tudo muito parecido. Todo mundo aqui conhece o Tite. Não é de hoje. Quem acompanha futebol há muito tempo, ou nem tanto tempo assim, conhece o Tite. Quem contratou o Tite imaginava que o Flamengo daria show com o Tite? Qual foi a equipe do Tite até hoje na carreira dele que deu show, que jogou bonito, que jogou um futebol espetacular? Talvez o Corinthians de 2015, que tinha Renato Augusto no auge, que tinha Rodriguinho voando. Talvez tenha sido a única equipe. Todas as outras equipes do Tite, todas eram equipes eficientes. A torcida culpa o Tite. Pois é. Pelo que a gente ouve no Maracanã, não sei se todos os torcedores culpam o Tite. Eu tenho que olhar para os jogadores. Tá. Eu até posso questionar algumas das ideias que o Tite implementa. A gente pode falar da parte física que o Tite citou. Ele falou de dar um passo atrás, depois da derrota contra o Botafogo, em fazer as coisas mais simples. Mas eu concordo com tudo que o Léo disse. Se algum flamenguista assistiu o jogo pela TV e ele estava com um pouco de sono e encostou na cadeira, em algum momento ele dormiu. Porque o jogo ou deixou o torcedor muito irritado ou deixou o torcedor com mais sono. E quando você olha o time do Flamengo, a capacidade que o time que entrou em campo hoje, não vou falar nem das ausências, tem para enfrentar uma equipe como o Amazonas, nada aconteceu. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Vou olhar uma coisa positiva. Eu acho que o Vinha vai acabar sendo titular, que já era uma coisa meio previsível. Okay. No mais, a atuação do Gerson, se você pegasse os números do Gerson, vai falar, rouba muitas bolas, erra poucos passes, tem uma quantidade razoável de desarmes, mas não produz. Né? O De La Cruz não tem associação, isso não acontece, a bola não chega no Pedro, em que condição, quantas vezes? Eu vou olhar só para o técnico depois de tantas trocas de técnicos. Se esse Flamengo não jogar com o Tite em algum momento, um futebol de nível alto, é necessário que se olhe para o elenco de maneira muito profunda e talvez seja hora de mudar vários jogadores. Mas eu ainda espero que o Flamengo jogue bem durante o ano. Hein? Esse elenco, o Jean, já teve mudanças interessantes sobre aquele elenco que a gente falava que estava de barriga cheia, de títulos, etc., que não funcionava com treinador nenhum. Ou para quem conduz o dia a dia, o ambiente do CT do Flamengo então, e esse tipo de coisa, porque não é possível. Porque é um time que, vamos lá, o Pedro passou a ter mais oportunidades, o Pedro virou titular, então é um estímulo para o cara. O Cebolinha está lesionado, etc., mas passou a ter oportunidades, começou a jogar bem, desenvolveu bom futebol. Ele está machucado entre o Bruno Henrique, que é um cara que nunca foi problema do ponto de vista de empenho, de dedicação. Nunca, jamais. Chega o De La Cruz com a carga toda. Chega o Vinha com a carga toda. O Gerson voltando, depois de se recuperar de cirurgia e tal. É um goleiro novo também no Flamengo. Quer dizer, é uma zaga com... Vai mudando a escalação, mas é uma zaga que tem o Léo Pereira, que subiu muito de produção, é o Ortiz, que chegou.
Gente, Fabrício Bruno não me parece que é um time de barriga cheia, sabe? Que tá ali empurrando e seja qual for o treinador, o desenvolvimento vai ser o mesmo. Perfeito. Boa noite, William. Boa noite, companheiros. Boa noite. Então, eu concordo com você. Eu acho que já não dá mais para olhar para esses jogadores que entraram em campo hoje, para pegar esse exemplo e dizer, o problema é que o time do Flamengo não vai mais, estão saciados, estão com a barriga cheia e tudo mais. Não dá. Eu acho que não dá para apontar para isso, para tal falta de vontade dos jogadores. Então, assim, é normal que o técnico do Flamengo seja cobrado, porque qualquer técnico do Flamengo vai ser muito cobrado, né, com o elenco que tem à disposição, com a quantidade de peças que o time contrata e continua contratando, mercado após mercado, sempre novos jogadores, sempre novas alternativas, e a gente continua sempre, né, vendo o time patinar do ponto de vista do rendimento, ainda que, exceção feita ao ano passado, os títulos tenham chegado. Eu acho que o flamenguista não pode se queixar da falta de títulos. Olhando para o jogo de hoje, eu acho que assim, a atuação foi muito fraca. É uma atuação que você acha que tem várias coisas para discutir, porque... Primeiro, só fazer um parênteses, porque é normal que a gente só fale do Flamengo, mas você manter 90 minutos com o nível de concentração, de empenho e de organização desse time do Amazonas para marcar do jeito que marcou contra o Flamengo... Com um técnico muito experiente, que é o Adilson Batista. Exatamente. E é bom fazer o registro, porque assim, a gente já viu vários times de Premier League sofrerem contra equipes que jogam dessa maneira e que conseguem jogar 90 minutos dessa maneira. Então tem o mérito do adversário. Porém, eu acho que assim, se não fosse a carga já dos últimos jogos do que o Flamengo não produz, não cria e tudo mais, provavelmente as críticas e os xingamentos que a gente viu hoje, não estou dizendo que eu concordo com os xingamentos e, sobretudo, com as vaias prévias. Você concorda com a insatisfação? Insatisfação, ela é compreensível, lógico, porque olha o nível desse elenco, desses jogadores e tudo mais. Só que aí, assim, você opta, né? O mesmo Flamengo que optou para... Contra um jogo contra o Palmeiras, no Allianz Parque, deixar De La Cruz e Pedro no banco de reservas, Campeonato Brasileiro, talvez com o seu principal adversário do ponto de vista da briga por título e tudo mais. Nação rubro-negra, a chapa tá quente dentro do Flamengo. A pressão pra cima do Tite está uma coisa insustentável. Depois desse futebol meia boca que o Flamengo apresentou diante do Amazonas, 1-0 assim, de forma, sabe, um time sonolento. Eu mesmo, particularmente, horas da partida estava cochilando, porque assim, o Flamengo é aquele toca para o lado, toca para o outro, não tem objetividade. O Flamengo, mais um treinador, vocês podem ter certeza, o Tite não vai continuar no Flamengo, o Tite não vai conseguir dar a volta por cima. O Tite não tem a cara do Flamengo. Gente, a gente vê o técnico do Atlético Mineiro, chegou já tem um mês. Não tem um mês. O Flamengo tem um padrão. O Atlético tem um padrão. A gente vai no Botafogo, o cara acabou de chegar aqui, ganhou do Flamengo. Os jogadores já sabem o que o treinador quer. O que esse time do Flamengo tem, gente? O Tite já tá 8 meses à frente do Flamengo. O que esse time tem? O time não tem nada. É um time disperso. Sabe? É os jogadores que não viajam junto, não fazem uma triangulação, ninguém chuta no gol. É só toquinho, toquinho, toca pra trás. Toquinho, 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 toca pra trás. Sabe? Ninguém arrisca nada. Sabe? É complicado, gente. Não tem como. O Flamengo do Tite é muito sem ideias. É muito pragmático, não tem como. E assim, pelo que tudo indica, vai ter mudanças. A diretoria está pensando em substituir o Tite pelo Felipe Luiz, sabe? Já sondam também murmurinho de treinador estrangeiro, que eu até acho uma boa, é mais experiente. O Felipe Luiz está começando agora, só que o Felipe Luiz já tá ali, entendeu? E assim, eu não sei se ia ser bom para os jogadores, sabe? Eu não sei. Todos nós sabemos da capacidade do Felipe Luiz, só que assim, assumiu o Flamengo agora, sabe? Nesse momento turbulento, não sei se seria uma boa, mas quem manda é a diretoria tem essa ideia de substituir o Tite pelo Felipe Luiz. Se caso não consigam um nome estrangeiro, um nome capacitado, eles vão pra cima do Felipe Luiz. Quero saber de vocês, galera. Vocês aprovam essa substituição? Seria uma boa colocar o Felipe Luiz à frente do cargo do Flamengo? Sim ou não? Deixa nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Então é isso, nação. Tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus!